Mas agora a gente vai matar saudades dele, que eu adoro, que sou fã mesmo e que cuidou de mim durante toda a gravidez. Eu pretendo que cuide agora, porque assim, a gente vai perdendo aí peso, amamentando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas não é fácil não, a alimentação continua sendo, ó, certinha, equilibrada. Quem conta tudo sobre alimentação pós-parto, querido Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Ai, que coisa boa poder recebê-lo nesse meu primeiro dia. Eu que agradeço. A minha equipe é demais. Olha, foi escolhida a dedo, porque, vamos combinar? Não foi, Lizinha? Vocês pensaram muito em mim. Eu sei disso, porque elas sabem que eu tenho um carinho muito grande pelo doutor. E, mais ainda, por esse tema, que eu acho que tem muita gente passando por isso. É e não só... passando pelo momento de amamentação por um período pós-parto. Mas tem muitas mulheres que estão pretendendo engravidar e as dúvidas devem ser pensadas e tiradas durante o período da gravidez. Não dá para pensar na amamentação e no pós-parto só depois que nasce. Não é verdade, doutor? Verdade. Por que você acha que hoje as mulheres acabam tendo muitas dúvidas nesse período pós-parto? O que muda do pós-parto, né, da gestação para o pós-parto, depois que o neném nasce, quando a gente fala de alimentação? Entendi. O ideal é você já pensar para uma amamentação saudável, a sua gestação também já deve ser saudável, a sua alimentação já deve ser melhorada já durante a gestação, porque você vai preparar o teu organismo para um momento importante, né? Não só gerar o bebê, como depois alimentá-lo. Né? E sim, a alimentação pós-parto exige alguns cuidados específicos. Né? Tá. O erro talvez seja de algumas pessoas imaginarem que tem que comer o dobro do que se come, como se acha na gestação. Vamos comer por 2 para poder ter um filho saudável. Na amamentação, se preconiza um aumento de até no máximo 500 calorias por dia. Então, não é praticamente o dobro. Não. Mas é bastante. É bastante. E por que tem que comer assim, mais calorias? Porque o corpo vai precisar desse combustível, dessa energia para a produção do leite. A nutriz, né, a mãe que amamenta, ela tem uma produção de leite média no dia de até 700, às vezes até 850 ml. Tá. Para que o corpo consiga produzir esse leite, ele vai precisar de matéria-prima, de combustível. Tá. Então, se preconiza uma média de 500 calorias para cumprir essa demanda maior de gasto energético. Então, né? uma alimentação deficiente nesse período pode fazer com que o leite seque mais rápido. Pode. Se você se desnutrir na sua amamentação, sim, você precisa, pelo menos o que se preconiza é uma dieta equilibrada, Carol. Tá. Sempre uma dieta equilibrada, isso não muda. Rica em verduras, legumes, frutas, proteínas, mas pelo menos uns 5 nutrientes são importantes da gente tomar cuidado, 4 a 5 nutrientes críticos, né? Tá. A proteína, tá? Então o aporte proteico na amamentação é fundamental, se exige um aumento de até 20% da quantidade de proteína para você conseguir amamentar bem. Tá. Isso pode aumentar um pouquinho o tamanho do peixe, aumentar um pouquinho o tamanho do queijo, um pouquinho da carne, um pouquinho da ave, um pouquinho do ovo. Do que era antes, né? Do que era antes. Um aumento discreto, não precisa ser um aumento intenso. O cálcio também é importante. Mas a questão do cálcio, não que se eu não ingerir cálcio, eu não vou formar leite. Não. A natureza é tão sábia que ela garante o alimento para o bebê, tá? Então, mesmo que você não ingira cálcio, o teu organismo vai usar o cálcio dos teus ossos, da mãe, e tá? aí vai enfraquecer. Vai enfraquecer os ossos da mãe. Entendi. Então, o aporte de cálcio é para garantir um osso forte para a mãe, para ela não descalcificar. E a quantidade, a demanda é de mais ou menos igual à gestação, 1.200 miligramas por dia, que se consegue com 2 a 3 porções de leite, derivados, eu ia te vegetais verdes perguntar escuros. se era mito ou verdade que para ter mais leite temos que beber mais leite, comer mais queijo, enfim, derivados do leite. Isso não tem nada a ver. Não. O importante é um aporte total de calorias corretas, né? Tá. Tem que ter o aporte de proteína, de vitaminas, minerais importantes, né? O que atrapalha às vezes a mãe amamentar, Carol, é mais o estresse, o fator psíquico, né? O estresse ambiental, a mãe estressada, o ambiente estressor, pode fazer com que a mãe não consiga amamentar direito. E aí sim, secar o leite, né? A própria sucção do bebê no mamilo da mulher já estimula o aumento da produção de leite. Então, quanto mais se amamenta, tecnicamente, mais chance de ter mais leite, tá? Existe um hormônio chamado prolactina, que é estimulado a ser liberado na amamentação com a própria sucção do mamilo.
Olha que Então, a interessante. amamentação por si só já é um estímulo da produção do leite. E o aporte calórico, energético, uma dieta equilibrada, rica em proteínas, nas quantidades adequadas, aumentando Cálcio. 20%, cálcio, ferro. Tá, É importante o que a ferro também mãe é importante. não se torne anêmica, né? A anemia, sim, pode prejudicar um pouco tanto a mãe, quanto também um pouquinho do total de energia que a mãe vai gastar. Então, mães anêmicas podem ter uma amamentação que dura menos tempo. Mas isso não quer dizer que a criança pode ficar anêmica? Não Ou- necessariamente. Ou tem relação? Não necessariamente. Desde que Tá. a mãe, se ela suprir a quantidade de leite adequado, o leite materno, na verdade, Carol, ele é completo, tá? Ele tende a ser completo, ele é rico em todos os nutrientes que o bebê precisa. Impressionante como engorda. E Nossa, é bom demais. a amamentação exclusiva ao seio garante a oferta de nutrientes que o bebê precisa, né? Uma mãe que já iniciou a gestação desnutrida e se mantém desnutrida na amamentação, sim, pode não ter uma quantidade de leite suficiente Tá. e comprometer o desenvolvimento do bebê. E assim, doutor, dizem, também não sei se é verdade, que meninos mamam mais do que meninas. E que isso também acaba criando aí uma relação com a produção de leite. Como você falou, quanto mais mama, então quanto mais sucção, mais produção. Então as mães de meninas que mamam menos podem ter menos leite ou isso também não tem nada a ver? É um mito? É mais para mito. Nunca foi feito um trabalho que comprovasse isso, Carol. O que se sabe é que o homem tem um desenvolvimento maior em relação à mulher, né, na primeira infância, né, o homem tende a ter um crescimento em massa muscular, em massa óssea um pouco maior. Mas isso não influencia na questão da amamentação, de o homem amamentar mais e a menina amamentar menos. Não existe uma correlação tão grande, não. O importante é a amamentação. O importante é a amamentação, e eu concordo. Olha, eu assim posso dizer pessoalmente, é gratificante saber que você tem o alimento do seu filho, né? Uma ligação, é uma Muito coisa grande. importantíssima. Então, mamães que estão tendo bebê, que vão ter bebê, são tantas que me escrevem que estão grávidas. Tem umas, inclusive, que me escreveram assim, dizendo que a minha gravidez despertou, né, o interesse em serem mães. Eu fiquei muito feliz. Então, amamentem, porque isso é gratificante, é bom demais. E a alimentação? Continua de 3 em 3 horas ou a gente tem que reduzir ainda esse período para comer mais vezes ao dia, porque é um momento aí de liberação de energia, né? Exatamente. O ideal é manter níveis circulantes constantes de glicose. A mãe não pode ter hipoglicemia. Tá. Então, comer a cada 2 a 3 horas, em média, é o suficiente. Até 6 a 8 refeições ao dia, né? Uma coisa que pode influenciar na qualidade do leite, Carol, porque se questiona isso, né? O que você comeu, na verdade, não é o que vai sair no teu leite. O leite é formado materno por vários nutrientes. Boa parte do leite materno é formado por lipídio, tá? Por gordura. Tá? E alguns estudos mostram que a mãe que tem um aporte de boas gorduras já na pré-gestação e durante a gestação e na amamentação, o que são as gorduras boas? A gordura poliinsaturada e a gordura monoinsaturada. Então, mães que têm uma dieta mais rica de gordura ômega 3, têm um leite com uma qualidade de gordura ômega 3 melhor. Olha, que né? bacana. E isso pode influenciar até no desenvolvimento intelectual da criança, cerebral. Então, uma dieta caprichada em boas gorduras, num volume total que não ultrapasse as calorias que a mãe precisa, é saudável. Você pode influenciar diretamente no teor de gordura boa do leite. Olha, isso que é comprovado. bacana, isso eu não sabia. Sim, isso pode influenciar, sim. Porque o leite ele tem 3 fases. Isso é verdade. Ele tem uma fase líquida, que mata a sede da criança, uma fase mais proteica e depois a fase de gordura. Por isso a gente tem que esperar esvaziar, né, uma mama para a gente ir para outra mama. Isso. E isso também tem relação com o que a gente come. Existe leite que não tem essas 3 fases? Não, é impossível. Não. Geralmente, o que pode influenciar, às vezes, é o problema da mama. Então, mães que têm um mamilo que facilmente fica machucado com a sucção, começa a ter desconforto, dor. Existem inflamações também da mama na amamentação e isso pode influenciar um pouquinho, não a qualidade, mas a quantidade que a mãe vai permitir que o bebê consiga sugar. Mas todo o leite de uma mãe bem nutrida tem características similares. Todos os nutrientes teoricamente importantes estão aí. O que a mãe precisa é dar esse aporte para que ela se nutra, né? E que o bebê também, mas a nutrição da mãe também é importante. E é importante continuar, porque durante a gravidez é recomendado o uso de vitaminas, né? Fazer um complemento de vitaminas.
pós-parto também. Também. Se recomenda estender aquela suplementação que o seu obstetra te deu, daqueles polivitamínicos. Existem umas até específicas para a fase de amamentação, mas geralmente é parecido com o da gestação. Se recomenda a complementação, sim. Né, porque garante uma oferta independente do alimento, né? É mais interessante. E a água, doutor Roberto? Falam que a água é simplesmente tudo no período pós-parto. Que a mulher, além de dar sede, amamentar, mas que tem que beber muita água. Tem que se hidratar muito bem, porque a hidratação também faz com que o leite seja produzido numa quantidade adequada. Boa parte também do leite é água, né? Nutrientes e água. Tem que se hidratar de 30 a 50 ml por quilo de peso da mãe. Então isso dá uma média de até 3 litros para uma mãe aí, de até 60 quilos. E beber um pouco em todas as mamadas. Não deixar uma hora só do dia, vou então beber os 3 litros de uma vez. E um mito que precisa ser eliminado, Carol, é que a mãe que toma água durante a amamentação, o bebê engasga. Não, isso é verdade, mito. Já ouvi isso já ouviu também. falar, né? Tem umas muito boas. Tem umas coisas estranhas. Também, se o bebê arrota no peito também pode... Vai empedrar o leite. Vai empedrar o leite, também é mito, né? Não, é mito. Que tomar cerveja preta aumenta a produção do leite. É mito? Não, é mito. O álcool é formalmente contraindicado, não é interessante. Uma dose, a cerveja tem uma quantidade de álcool não é tão baixa assim, então não se recomenda não, isso é mais mito. Aumentar a ingesta de milho. Porque eu acho que é uma desculpinha de quem quer beber a cervejinha. Então eu vou beber a preta porque aumenta então a quantidade de leite. Mentira! Não tem estudos de grande porte. Eu acho que tem relatos de casos, mas são casos isolados onde a gente não pode afirmar que foi a cerveja preta que aumentou. Mas não se recomenda o álcool na amamentação não, Carol. O que me foi permitido, eu gosto de contar, eu não tenho... Vocês sabem, né? Que eu conto mesmo. O pediatra do João me permitiu minha tacinha de vinho, uma vez ou outra, né? Sempre depois, logo depois que eu amamentei, para ter um período, né? Que eu amamento de 3 em 3 horas, um período mais longo. E assim, à noite, como eu coloco ele para dormir, ele tem ficado aí umas 6 horinhas, 7, ele tá dormindo bem, graças a Deus. Não, assim, claro que nunca vai ser a mesma coisa, agora eu tô tendo ideia disso, mas ele tá dormindo muito bem. Então assim, como vai ter um intervalo um pouquinho maior, eu posso tomar um pouquinho do meu vinhozinho. Mas assim, destilado, nem pensar. Né? E a cerveja também não é muito legal, e assim, é só o vinhozinho. Agora, doutor, isso me leva a outra pergunta. Eu não encostei, não bebi mais, não coloquei a boca em refrigerante, porque tem gás. E aí falam que dá gás no bebê, e esses gases se transformam nas cólicas, e aí a vida realmente se torna um pouco complicada, porque os gritos são intensos e isso dói no coração. Entendi. É verdade? Isso não é mito? É um pouquinho de mito, mas existem intolerâncias alimentares sim, Carol. Primeiro que a criança, ela está no início, numa fase de ainda desenvolvimento do aparelho digestivo. Então, ela ainda não formou todas as enzimas digestivas em quantidades adequadas. Existe uma cólica causada até por a ingesta de ar durante a amamentação. A sucção muito intensa do mamilo pode fazer a criança deglutir um pouco de ar. Então, boa parte das cólicas do bebê são mais por esse mecanismo do que propriamente por intolerância a algum alimento. Tá? Existem, óbvio, casos específicos onde a criança desenvolve alergia à lactose e que pode ter cólicas causadas pela lactose do leite de vaca, quando a mãe deixa amamentar, mas são casos específicos. O que tem de correlação com o leite fazer com que a criança tenha algum problema, alguns relatos de casos de mães que têm intolerância a alguns tipos de alimentos ricos em enxofre, que a gente chama de compostos enxofrados, feijões, couve, brócolis, batata doce, isso poderia causar cólica na criança. Na verdade, o que se precisa observar, Carol? É mais a mãe que tem que observar do que propriamente ficar preocupado só com o alimento. Se você percebe que um determinado alimento mexeu com a qualidade da criança de vida, por exemplo, eu tomo muito café e observo que o meu bebê é agitado. Tá? Então pode ser que ela esteja passando um pouco desse excesso de cafeína para o leite. É uma hipótese. Se você diminui ou retira e a criança melhora, essa é a observação que é necessária. Se você acha que tem algum alimento que quando você ingere a criança chora mais depois que amamenta, tem mais cólica, observe qual é esse alimento. Entendi, mas isso é imediato, é já do leite, assim, tomei o meu café da manhã, esse leite, essa mamada logo após o café da manhã, já pode estar com um pouco mais de cafeína? Talvez não nessa... Leva um tempinho. É o que se faz como rotina, é o que vai circulando no teu sangue em cada refeição, então é uma soma. Entendi. Né? Mas provavelmente o padrão alimentar da mãe influencia
Se caso a mãe tenha alguma intolerância a algum alimento, isso também pode acontecer com a criança. A mãe que é alérgica a leite, será que meu filho pode ser? Então, Pode. se tiver histórico familiar de Entendi. alergias da mãe, né, dos pais ou dos irmãos, então a chance da criança ter alguma intolerância alimentar é maior, mas não que vá ter. Tá? Não quer dizer que ela seja obrigada a ter. Então é mais um exercício de observação. O que eu faço que eu percebo que o meu bebê modifica? Por exemplo, não só na refeição anterior, no que faz no dia todo. No dia todo. Alimentos mais ácidos, frutas mais ácidas, podem deixar o cocôzinho do bebê mais ácido e aí ele vai ficar mais assadinho e aí vai virar um ciclo, uma bolinha de neve, ou não? Isso também não tem nada a ver? Também não conseguiu se provar. As hipóteses são muitas, Carol, mas na verdade tudo que você ingere, cada nutriente que você ingere, cada alimento, ele é quebrado, digerido e vira micropartículas, viram Entendi. vitaminas, aminoácidos, minerais, ácidos graxos, gorduras, glicose, e o corpo humano vai reconstituir, pegar cada um desses nutrientes e fazer a composição do leite. Então não quer dizer que a laranja que você ingeriu vai sair uma laranja lá no, né, vai sair a laranja ali no mamilo. Então é mais um mito, mas intolerância alimentar existe, isso tem que ficar atenta. As intolerâncias alimentares são mais frequentes. Com a mudança do comportamento do bebê. Choro muito intenso, agitação, recusa da mamada, a criança que também regurgita muito. Então pode ser uma intolerância alimentar, um não ganho de peso esperado. E os grupos que mais causam intolerância alimentar, não propriamente tem que ter, mas os grupos maiores, leite, trigo, frutos do mar, peixes, amendoins, nozes e frutas cítricas, são talvez os mais envolvidos, mas não necessariamente a criança tem que ter porque são intolerantes na maioria das pessoas. Isso tem que ser uma observação, inclusive conversar com o pediatra, né? Que é importante, que também né? lhe ajuda a observar melhor. A verdade, doutor Roberto, é que a alimentação no pós-parto muda muito do período da gravidez, porque pensando que a criança pode desenvolver esse tipo de alergia, a gente já deixa de comer. Sabe aquela história? Entendi. Ai, meu Deus, não vou pagar para ver, porque vai que acontece. Não é verdade? É Isso verdade. pode acontecer e aí a gente acaba restringindo uma série de nutrientes importantes. Então, por isso que é bom o nosso papo de hoje. Sim, não se deve fazer dietas restritivas na amamentação. Dieta restritiva é quando você elimina muitos alimentos e diminui muito o valor calórico. Isso sim pode fazer você diminuir a quantidade de leite que você produz. Não se recomenda dietas restritivas, tem que se ingerir pelo menos, no mínimo, 1.800 calorias, no mínimo. Isso eu estou generalizando, eu não sei o peso atual de uma gestante que está escutando, de uma mãe que está amamentando. Mas não se faz dietas abaixo de 1.800 calorias numa amamentação. A hidratação é muito importante. Se hidrate bem, faça uma dieta variada, ingira proteínas, carnes, leite, ovos, frutas, verduras, legumes, cereais integrais. É uma dieta equilibrada que conta. Não se deve fazer restrições excessivas. O risco é muito maior. As intolerâncias e alergias alimentares, Carol, são exceções. Perfeito. Não são regras. Bom, isso, quando ocorre, é uma exceção. É verdade. E o pediatra está ali também monitorando se a criança não está desenvolvendo bem, se ela está chorando muito. Existem patologias, existem doenças também, que uma criança que chora muito também tem que ser descartada. E que a gente consegue identificar também, não precisa se assustar com isso. Não. É mais simples do que se imagina. Há controvérsias. O primeiro filho, Carol, é mais estranho, Todo né? Mais mundo difícil. diz isso, é tudo novo, né? Não, depois é tranquilo. Minha mãe teve 5, criou beleza, todos muito hein? bem. Olha Aliás, que mãe, um beijo pelo Dia das Mães de ontem. É verdade, eu vou deixar meu recadinho pro final do programa. Meu pai, vocês estão aí nos vendo, são fãs do seu programa. Um beijo, Nilo feliz e Dia Dalva, das Mães. beijo pra vocês. E hoje é dia de Maria, então hoje continua sendo o Dia das Mães. É verdade. Eu vou dar um recadinho, aliás, um recado importantíssimo. Já volto pra gente falar de perda de peso pós-parto. Aí peguem. Vamos lá. Quem engordou muito na gravidez, quando o neném nasce assim, a gente também tem a impressão que vai sair já da maternidade sem nada, né, doutor? Engordei pouco, nasceu o nenê, já voltei. E não é bem assim. Não é bem assim. Demora um pouquinho, a barriga ficou com gases e tudo mais. E a gente, tem um processo, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas perder peso, voltar o corpo, e não só voltar o corpo, mas voltar ao peso, é uma preocupação de todas as mulheres. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, o que a gente pode fazer para continuar perdendo peso, porém comendo direitinho para continuar amamentando. E vamos falar de atividade física. Tá legal. Porque também muda muito no pós-parto, né, doutor? É verdade. Já volto. Ai, o papo tá bom demais. Só